mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Abre nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Na reunião anterior, quando estudávamos capítulo 25 de Êxodo, eu disse aos irmãos que nós iríamos examinar agora o aspecto relativo à igreja, que então essa tipologia do candeeiro tem a nos falar. Nós já enfatizamos várias vezes juntos que as figuras do tabernáculo, elas são um retrato não apenas de Cristo, mas também da igreja. Aquela expressão de Paulo em Efésios capítulo 5 talvez seja a melhor expressão para se definir qual é a tipologia apresentada pelo tabernáculo de Israel, que o Senhor usou de uma forma alegórica, tão precisa, tão magnífica, para nos mostrar algo que toca o seu propósito eterno. Então aquela frase de Paulo em Efésios 5 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então essa frase talvez seja a melhor delas, para nos ajudar a ver com clareza qual é o significado do que Deus quer nos falar através do tabernáculo. Em primeiro lugar, Ele quer nos falar de Cristo. Consequentemente, Ele quer nos falar da igreja. E, claro, as relações de Cristo com a sua igreja. Então, o tabernáculo é essa maravilhosa figura. Nós já examinamos, estudando o candeeiro de ouro, que ele especificamente, no que se refere então a Cristo, o candeeiro mostra que Cristo é a luz do mundo. Isso nós já examinamos.
e mostramos alguns aspectos dessa gloriosa luz. Essa luz manifestada não apenas na sua vida, mas essa luz manifestada nos seus sofrimentos. Por isso o candeeiro era aquela obra tão magnífica de ouro, de uma só peça. Não havia fundição, era uma peça batida, era uma peça trabalhada, era uma obra de artesãos. Esta obra trabalhada pelo cinzel do artesão fala então não apenas da vida de Cristo, mas da vida de Cristo aperfeiçoada por meio dos sofrimentos, como nós também já estudamos através do livro de Hebreus. Quanto mais Cristo era batido, como já vimos, mais luz brilhante víamos através daquela vida. Nós já examinamos esse quadro. Agora nós vamos olhar um pouquinho hoje, especialmente através desse texto que eu acabei de ler, e os capítulos 2 e 3, referências com relação às 7 igrejas. O que é aquela figura do candeeiro lá no santo lugar tem para nos falar a respeito da igreja, do povo de Deus? Esse povo que foi colocado especialmente em relação com Deus por meio de Cristo. Esse povo para o qual o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, no verso 12. E ele prosseguiu dizendo: e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, aquilo que é verdade com relação ao Senhor Jesus passa a ser verdade com relação ao seu povo, na medida em que este povo anda em relação com ele. Então não é uma questão apenas de verdade posicional. Nós estamos em Cristo. Isso é só metade do Evangelho. Qual é a outra metade? Cristo está em nós. Nunca podemos dissociar essas duas coisas. Nós estamos em Cristo, nos garante justificação, salvação, vida eterna. Mas Cristo estar em nós garante-nos poder para que nós não precisemos viver ainda escravos do que somos, do pecado, da carne, do ego, do mundo. Cristo estar em nós significa salvação experimentada. Nós estarmos em Cristo significa salvação posicional. Ele foi entregue por nós, Ele nos substituiu, nós estamos nele. Não estamos agora apenas em Adão, estamos em Cristo, salvos, justificados, chamados, né? Mas Cristo estar em nós significa que nós poderemos viver uma qualidade de vida que é então de Deus em Cristo. Irmãos, não há nada mais necessário para nós do que a compreensão desse outro lado dessa verdade, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nosso maior cativeiro não é o cativeiro ao inferno, não é o cativeiro ao pecado. Nosso maior cativeiro é nosso cativeiro a nós mesmos, né? A nossa vida mesquinha, a nossa vida egocêntrica, obstinada, dura, né? Sujeita a todo tipo de desvarios. Então, se nós não compreendemos esse outro lado do Evangelho, o Senhor quis enfatizar tanto isso lá em João 15, né? Quando Ele disse assim: permanecei em mim. Ele já nos colocou nele, né? Esse em Cristo já é uma verdade, Ele nos colocou nele. Então Ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja como o Senhor enfatiza esse aspecto da verdade. Irmãos, vida cristã não é um conjunto de novas leis, melhores, maiores do que aquelas do Velho Testamento. A vida cristã é uma vida substituída. Cristo vive em nós. Até onde nós temos experimentado o poder dessa vida? Até onde nós sabemos que Cristo em nós é alegria, Cristo em nós é amor, Cristo em nós é paz, Cristo em nós é triunfo, né? Cristo em nós é mansidão, Cristo em nós é tudo que nós não somos por natureza, né? Vida substituída. Então nós vamos ver através dessas figuras do livro de Apocalipse o que a igreja, o que o candeeiro tem para nos falar com relação à verdade da igreja. O que a igreja deve ser para Deus em Cristo. Há algumas facetas muito claras ali naquelas expressadas pelas 7 igrejas que eu creio que nós precisamos examinar, mesmo que de forma mais sintética, já que o foco do nosso estudo não são as 7 igrejas, mas sim o tabernáculo, né?
mas que o Senhor nos ajude a passar, mesmo que rapidamente, sobre essas importantes questões e você possa levar para casa para você meditar por você mesmo. Em primeiro lugar, o candeeiro não é a luz. O candeeiro sustenta a luz. A primeira verdade importante é que a igreja não é, em si mesma, intrinsecamente falando, ela não é a luz. Pelo contrário, nós somos trevas. Deus é luz. Mas por causa de Deus nos ter colocado em Cristo, nele estarmos justificados, então nós fomos colocados numa posição tal diante de Deus que a vida de Cristo é capaz de pousar sobre nós. Uma figura extremamente interessante nos ajuda a compreender isso. Atos, capítulo 2. Pense sobre Atos, capítulo 2, o Pentecostes. O que aconteceu naquele dia de Pentecostes? Você se lembra? Havia 120 irmãos reunidos, não é assim? A igreja, aguardando do Pai a promessa do Espírito, que o Senhor Jesus então disse aos seus discípulos. O que aconteceu naquele dia do Pentecostes? Você se lembra? Além de alguns sinais específicos, um som como de um vento impetuoso e etc., a palavra disse que 120 línguas como de fogo pousaram uma sobre cada um deles. Os irmãos veem? Deus acendendo o seu candeeiro de testemunho sobre a terra, em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu naquelas línguas de fogo, 120, uma sobre cada um deles, o Espírito Santo estava acendendo o candeeiro de Deus nessa terra, o testemunho de Deus. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados para dentro de um corpo, né? Então, irmãos, aquela ali é a introdução, aquele ali é o início do testemunho de Cristo, do Cristo ressuscitado, na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Não há nada de teórico nisso. A palavra mostra a consequência daquele ato tremendo, o Espírito vindo habitar, o candeeiro ser aceso. A palavra diz que eles começaram a profetizar. Eles começaram a falar a palavra do Senhor, de tal maneira que até aqueles estrangeiros, que tinham vindo a Jerusalém para celebrar essa festa do Pentecostes, podiam entender na sua própria língua materna aquelas verdades que eram faladas por aqueles que não entendiam o que estavam falando, mas não estavam falando para si mesmos, mas para aqueles que os estavam ouvindo em outras línguas. Então a mensagem era inteligível, era edificante, né? O candeeiro aceso de Deus, desde aquele capítulo 2 de Atos, fez com que o testemunho de Deus pudesse brilhar, a luz profética, né? A luz de Cristo. Então, irmãos, eu creio que essa é a melhor passagem para nos mostrar o lugar da igreja no que concerne a essa posição de candeeiro de Deus, o Pentecostes. Quando o Espírito desce e acende aquele candeeiro para o testemunho do Senhor, da glória de Cristo, como nós vemos lá naquele capítulo. Agora, se essa é a primeira verdade importante, o candeeiro não é a luz, mas o candeeiro sustenta a luz. Que privilégio nós temos, né? Por outro lado, nós precisamos fazer uma segunda aplicação, que também fizemos com relação a Cristo. Quando falamos que o candeeiro também tipifica Cristo, né? O candeeiro era de ouro batido. Com relação a Cristo, vimos que isso tipifica os seus sofrimentos. Hebreus, capítulo 2, capítulo 5, é bem claro sobre isso. Agora, com relação à igreja, a mesmíssima coisa. A igreja nunca poderá ser um testemunho claro, límpido, da luz de Deus, se ela própria não estiver sujeita ao trabalho da cruz, ao trabalho do cinzel, ao trabalho da mão de Deus, ao trabalho dos sofrimentos através das circunstâncias, da palavra, pelo Espírito. Isso tudo significa o trabalho da cruz, né? Tanto o arranjo providencial de Deus, quanto o trabalho da cruz através da palavra de Deus que é viva e eficaz. Veja que o Senhor Jesus, como é visto por João nessa visão do capítulo 1 de Apocalipse, no verso 16, diz que da sua boca saía-lhe uma afiada, o quê? Espada de 2 gumes. Apocalipse 1,16. Onde que você encontra essa expressão, espada de 2 gumes? Hein? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né?
Então a palavra que sai da sua boca, do Cristo ressurreto, pela ação do Espírito Santo, é essa espada aguda de dois gumes, porque opera em nós o poder da sua morte para tudo que precisa morrer em nós, e o poder da sua ressurreição para tudo que precisa ser evidenciado nas nossas vidas como fruto do Cristo ressurreto. Poder da sua morte, poder da sua ressurreição. O Evangelho trabalha assim, despindo-nos do velho homem, poder da sua morte, e revestindo-nos do novo homem, poder da sua ressurreição. Então os irmãos veem claramente o trabalho da cruz. Então a igreja também é um candeeiro de ouro batido. Lembre da vida de Jó, mesma coisa. O Senhor conduzindo Jó como um candeeiro, batendo Jó naquele processo de sofrimento todo, externo e interno, né? Sofrimento de toda sorte, aliado, não só sofrimento, mas sofrimento aliado mais à palavra de Deus, produzindo em Jó, então, uma mudança de cativeiro, conhecendo o Senhor como ele nunca tinha conhecido, não só de ouvir falar, mas vendo com seus olhos. Jó nunca teria essa experiência, sem essa conjugação, sofrimentos mais a palavra de Deus. Sofrimentos só não tem valor de nos conduzir a Deus, podem até nos afastar de Deus. Há pessoas que quanto mais sofrem, mais amargas ficam. Há pessoas que quanto mais sofrem, mais belas ficam. O que faz a diferença é se no sofrimento nós ouvimos ou não ouvimos a Deus, a palavra de Deus. Sofrimento não purifica ninguém. Isso não é uma doutrina evangélica, né? Sofrimento não tem poder de purgar pecados, de aperfeiçoar ninguém. Mas quando nós sofremos ouvindo a palavra de Deus, então o sofrimento mais o falar de Deus. Jó teve só sofrimento até o capítulo 38. E ele teve falar da palavra de Deus do capítulo 38 até o 42. Sofrimento mais a palavra de Deus é igual a mudança de cativeiro. Jó era cativo dele mesmo e se tornou cativo do amor de Deus, né? Então o processo da igreja é o mesmo do Senhor. O Senhor nos faz passar pelo processo da aflição, ouvindo a sua palavra, a espada afiada de dois gumes, para que nós sejamos mudados de vasilha em vasilha, e o nosso sabor então possa ser adequado, né, ao sabor, ao perfume do nosso Senhor. Então isso é o que está implícito na tipologia do candeeiro. Agora, irmãos, coloque seus olhos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse e vamos avançar um pouquinho. Eu acho que nós temos aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro é que nós estamos vendo 7 candeeiros. 7 na Bíblia é um número que denota plenitude, perfeição, mas está ligada ao tempo. Você tem 7 notas musicais, 7 cores na luz, 7 dias na semana. Então o número 7 fala da perfeição ligada ao tempo. Uma perfeição que vai chegar um dia à consumação, né? O tempo vai acabar. O tempo vai ser imerso na eternidade de novo. Um outro dia, não é? Quando o Senhor então consumar o seu propósito. Então nós teremos o 12, como nós vemos em Apocalipse. 12 é um outro número que denota plenitude, que tem a ver com os valores eternos. Então você tem em Jerusalém 12 portas, 12 colunas, 12 fundamentos, 12 apóstolos, etc. Né? Então, 7. Porque o testemunho do Senhor foi colocado na terra. A igreja tem natureza celestial, mas ela foi colocada na terra. Ela foi chamada para ser um testemunho na terra. Nós não podemos aguardar o 12 sem o 7. Nós somos chamados para ser testemunhas aqui. 2 Coríntios, Paulo diz assim: Deus manifesta, graças a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar, aqui, agora. Por meio de nós, Paulo diz, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Então nós vemos com bastante clareza isso nessas cartas. 7 igrejas na Ásia. Testemunho de Deus no que concerne então a terra, né? A igreja tem natureza celestial, mas testemunha na terra. Quão importante é ver isso, para que não haja uma lacuna na nossa visão, né? Fomos salvos, fomos regenerados um dia e agora nós aguardamos o Senhor voltar lá na frente, regenerados lá atrás e esperando lá na frente. E hoje? E agora? O que nós fazemos? Vivemos da nossa maneira, batendo as nossas cabeças onde queremos, não é?
escolhendo nossos destinos, gastando nosso tempo, nosso bel prazer, conduzindo as coisas segundo melhor podemos. Isso é uma vida humana cristianizada. Não foi para isso que nós somos chamados. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tão claro, né? Até onde, irmão, nós temos experimentado essa verdade prática? Vivemos por Ele, vivemos para Ele, né? Então nós vamos ver através dessas igrejas o que o Senhor deseja gerar pela sua palavra, pelo seu Espírito, na igreja, para que possa refletir claramente esse testemunho dos seus triunfos, o seu aroma, o seu perfume. Eu creio realmente há 7 notas nessas 7 igrejas. E quando você combina 7 notas, você pode tocar qualquer música. Então, quando nós colocamos essas 7 notas através das 7 igrejas, de uma forma bem clara e definida, nós podemos ver que a combinação delas é que gera a música na vida da igreja. É que nos faz um testemunho para o agrado do Senhor, para a satisfação do Senhor e para o contágio de outros. Então são 7 notas musicais, 7 igrejas, 7 realidades. Quando você olha um candeeiro, um só, não 7 candeeiros, como aqui, mas quando você olha um candeeiro, cada candeeiro tem 7 lâmpadas. Você vê? 7 candeeiros com 7 lâmpadas cada um. Então, tanto você pode ver uma verdade aplicada a cada igreja, é o que nós vamos ver, como você pode observar um candeeiro universal, um único candeeiro, e imaginar então que cada braço daqueles 7 falam de um aspecto que o Senhor deseja então revelar na vida da igreja, para que ele produza essa música maravilhosa, o seu testemunho. Então é isso que nós vamos procurar ver agora de uma forma rápida, sintética, para você depois meditar por você mesmo. Vamos lá então. O último versículo do capítulo 1 diz assim claramente: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Primeira igreja, igreja em Éfeso. Se você ler o texto, vai ficar muito, muito claro que o que o Senhor está buscando em Éfeso, segundo o verso 4 do capítulo 2, é o primeiro amor. A palavrinha grega é proton, que significa aquilo que tem a primazia, ou lugar de preeminência. Não primeiro no sentido temporal, mas primeiro no sentido de qualidade. Então uma tradução melhor aí seria: tenho contra ti que abandonaste o teu melhor amor, ao invés de primeiro amor. Porque não é o amor lá da época, quando eles se converteram, mas é a primazia do amor dos seus corações. Os irmãos veem a diferença? Então é a qualidade do amor, não é um amor inicial de quando se converteram, mas é o melhor amor, é a primazia do amor, é o coração devotado, é o coração inteiro ou integral. Isso é melhor amor ou primeiro amor, como é traduzido aqui, acho que na quase totalidade das nossas versões, né, no português. Mas a ideia então é primazia de qualidade mais do que primazia de tempo. Então, primeira nota do candeeiro. Primeira. Veja que o primeiro sempre é importante, né? O primeiro vai estabelecer uma base, vai estabelecer um princípio, né? Sempre é assim nas Escrituras. Não há exceção. Então, a primeira coisa que o Senhor busca na sua igreja, para que essa sua música possa começar a ser entoada: amor. O Senhor não quer, irmãos, realmente não quer uma vida relacional conosco baseada em qualquer outra coisa. Ele não quer uma vida relacional conosco baseada em reunião. Ele não quer uma vida relacional conosco baseada em religião. Ele não quer uma vida relacional conosco baseada em preciso obter alguma coisa dele. Estou me sentindo escravizado a isso, quero libertação do Senhor. Isso não é a base do nosso relacionamento com Ele. Porque, na verdade, irmãos, nós só podemos ser mudados de cativeiro. Não há nenhuma consistência real em qualquer tipo de libertação que não seja uma libertação baseada no amor. Eu vou citar um exemplo, os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer.
Lembra aquela lei sobre os escravos, lá em Deuteronômio? A palavra diz que quando um escravo não quisesse, lá no 7º ano, quando ele iria receber a carta de alforria, se ele não quisesse sair forro ou livre, como a lei dizia, ele deveria prestar um testemunho público. Ele devia chamar testemunhas e fazer uma confissão. E a sua confissão começa assim: eu amo ao meu Senhor, e à minha mulher, e aos meus filhos. Não quero sair livre. Então ele era levado diante das testemunhas e a sua orelha era furada naquela sovela da porta. Aquela orelha furada fala de uma escravidão voluntária baseada no amor. E não em nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regra, nenhum tipo de nada. Né? Os irmãos veem que a figura do Velho Testamento é tão clara para nos enunciar esse princípio. Não haverá consistência em qualquer libertação que nós possamos imaginar, de qualquer aspecto do pecado, de qualquer aspecto da carne, de qualquer aspecto do mundo, de qualquer aspecto do ego, qualquer inimigo desse que você quiser pegar, pecado, a carne, o mundo, eu, não haverá nenhuma libertação consistente se ela não for uma libertação baseada numa visão, numa experiência, numa compreensão da imensidão do amor de Cristo por nós. Paulo diz em Coríntios: o amor de Cristo nos constrange, que significa amarra e leva cativo. Os laços não são cordas, né? Os laços não são cadeias, os laços são o próprio amor. O amor de Cristo nos amarra, é o que Paulo está dizendo nessa epístola aos Coríntios, né? Então, irmãos, amor é o primeiro elemento, a primeira nota dessas 7, para que o testemunho do Senhor possa ser evidenciado na vida da igreja. Ou nos relacionamos com Cristo amando-o, ou nós não nos relacionamos com Cristo. Então que o Senhor nos ajude a ver o lugar adequado disso, nos ajude a pesar os nossos próprios corações, examinar a nós mesmos, nunca confiar em nosso amor é nada, o amor dele é tudo, né? Não assumimos aqui o caminho de Pedro, né, que confiava tanto no seu amor e que veio negar o Senhor 3 vezes e aprendeu que o único amor confiável é o dele. Mas quanto mais Pedro então passou depois disso a ver esse amor do Senhor, depois que o Senhor restaurou a ele, né, naquele capítulo 21 de João: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Usamos exatamente essa palavra, amas. O Senhor perguntou 3 vezes, né? E Pedro foi incapaz de dizer amo com a palavra ágape, que significa um amor total, um amor de entrega, um amor incondicional. Ele usava aquela palavra inferior, que dizia: Senhor, eu tenho afeição por ti, né? Filéu, aquele amor de uma qualidade inferior. Quanto mais Pedro via isso com clareza, mais ele dependia do Senhor. E aí sim, realmente mais ele amava. Até o ponto de ter a morte que ele teve, por amor ao Senhor. Crucificado, assim como seu Senhor, de cabeça para baixo, segundo a tradição. Né? Pôde evidenciar o seu amor quando não confiava no seu amor, mas experimentava o amor do Senhor por ele. Né? Então essa é a primeira nota importante. Desejo do Senhor de fazer brilhar no seu candeeiro essa primeira nota. Do contrário, a igreja não pode ser testemunho. Segunda nota, a igreja de Esmirna. Se você ler o pequeno trecho, capítulo 8 ao capítulo 11, uma palavra vai saltar. Se em Éfeso a nota é amor, em Esmirna, veja no versículo 10, finalzinho do verso 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nota para Esmirna é fidelidade. E vamos ver esse um tremendo assunto na palavra de Deus: fidelidade. Você se lembra de todas aquelas parábolas do Senhor sobre fidelidade? Parábola dos talentos, parábola das 10 virgens, parábola das 10 minas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade é uma segunda nota que tem que brilhar na vida da igreja para que haja um verdadeiro testemunho do Senhor. Fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis à doutrina dos apóstolos, fiéis uns aos outros, fiéis no nosso serviço a Deus. Fidelidade é uma questão suprema para que o testemunho de Deus possa brilhar. Não é uma questão de segunda importância, mas é uma questão de primeira importância. Sem fidelidade, nós nunca poderemos prosseguir com o Senhor. Enquanto nós estivermos andando porque está bom, porque está gostoso, porque tem coisas atraentes,
porque as portas estão se abrindo, porque nós estamos nos sentindo bem. Enquanto nós estivermos nesse terreno, nosso testemunho é zero, é nada. Mas quanto mais a nossa relação com o Senhor vai produzindo em nós, além de amor, como falei, fidelidade, mais brilho há no testemunho do Senhor, testemunho da sua igreja. Fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis uns aos outros. Pensa sobre esses 3 aspectos da fidelidade: fiéis a Deus, fiéis à doutrina dos apóstolos, ao depósito que Ele confiou a nós, e fiéis uns aos outros, no nosso serviço. Terceira nota, carta à igreja em Pérgamo. Se você ler o trecho, versículo 12 até o versículo 17, você vai ver que a verdade clara, muito clara nessa igreja em Pérgamo é a verdade da separação. Ou, se você quiser, santidade, que significa exatamente a mesma coisa. Ser santo significa ser separado, né? Se você ver a própria maneira como o Senhor se apresenta a essa igreja, ela é muito interessante. Verso 12 diz: essas coisas diz aquele que tem, olha aqui de novo, a espada afiada de 2 gumes. Os irmãos vejam quantas referências a isso, né? Hebreus, 12 em Apocalipse, a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, uma espada não serve para outra coisa senão para dividir, né? Como está escrito em Hebreus: divide alma e espírito, juntas e medulas, não é? Essa espada aqui, na verdade, não é espada. Era aquela adaga, aquela faca que o sacerdote usava para destrinchar aqueles sacrifícios. Era a faca do sacrifício. Por isso, essa alusão ao fato dessa divisão que o sacerdote usava para isso. Não se dissecava aqueles animais com espada. Espada é para luta, não é? Na verdade, essa expressão aqui se refere a uma faca que o sacerdote usava para abrir aquele sacrifício, separar ossos, vísceras e etc., para todo aquele ritual do Velho Testamento. Tá certo? Então o Senhor se mostra assim, nessa carta à igreja de Pérgamo, como aquele que tem essa faca na sua mão. O que ele vai fazer? Ele não vai empreender uma batalha. A figura do sacerdote, não do guerreiro. Tá certo? O Senhor vai cortar o sacrifício. E se você ler a carta à igreja de Pérgamo, Pérgamo, inclusive, a palavrinha significa eis o casamento, eis a união. Profeticamente, essa igreja fala da igreja a partir do 4º século, uma igreja oficializada pelo Império Romano, institucionalizada, mundanizada, não é? Daquele século IV em diante. As pessoas não... alusão ao fato dessa divisão que o sacerdote usava para isso. Não se dissecava aqueles animais com espada. Espada é para luta, não é? Na verdade, essa expressão aqui se refere a uma faca que o sacerdote usava para abrir aquele sacrifício, separar ossos, vísceras e etc., para todo aquele ritual do Velho Testamento. Tá certo? Então o Senhor se mostra assim nessa carta à igreja de Pérgamo como aquele que tem essa faca na sua mão. O que ele vai fazer? Ele não vai empreender uma batalha. A figura do sacerdote, não do guerreiro. Tá certo? O Senhor vai cortar o sacrifício. E se você ler a carta à igreja de Pérgamo, Pérgamo, inclusive, a palavrinha significa eis o casamento, eis a união. Profeticamente, essa igreja fala da igreja a partir do 4º século, uma igreja oficializada pelo Império Romano, institucionalizada, mundanizada, não é? Daquele século IV em diante. As pessoas não precisavam nascer de novo mais, segundo o conceito deles, bastou nascer naquele império que já era um cristão, uma igreja misturada, né? Então o Senhor Jesus se apresentou a essa igreja, a essa localidade de Pérgamo, dizendo que ali estava o trono de Satanás. Ele diz no versículo 13, e que então ele desejava separar tudo que precisava ser separado. Ele fala sobre a doutrina de Balaão no verso 14, ele fala sobre a doutrina dos Nicolaitas no versículo 15. O Senhor queria separar, por isso a espada afiada. Irmãos, essa então é a terceira nota. Você vê que nós podemos fazer uma abordagem assim, com muitas figuras, né? Usando essas verdades, porque a Bíblia é autoconsistente.
Espírito Santo não tem um falar esfacelado, mas um falar uno, não é? Então, sobre essa verdade de separação, você pode usar muitas figuras. Abraão, quando se separou de Ló, o Senhor somente trouxe clareza a Abraão sobre a terra que ele estava, como sendo a terra da promessa, figura de Cristo, quando ele se separou de Ló. Ele estava andando na terra e não sabia que estava na terra. Quando ele se separou de Ló, o Senhor falou assim: levanta os teus olhos, caminha por essa terra, norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra eu te darei. Ele já estava na terra e não sabia, porque Ló significa véu. Abraão tinha um véu sobre o seu entendimento. Esse véu era Ló, porque o Senhor tinha mandado que ele deixasse Ló, que ele se separasse de Ló, e ele não se separou de Ló, então ele ficou com o véu. Quando ele se separou de Ló, ele viu a terra e andou na terra. Irmãos, o que tem significado Ló nas nossas vidas? O que é Ló para você? Muitas coisas podem ser Ló e nos dar a falta de visão e de experiência da terra. Os muros de Jerusalém, quando o povo voltou pelo terceiro retorno do cativeiro com Neemias, eles edificaram os muros. Para que serve o muro? Separação, principalmente. Deixar bem demarcado o que deve ficar do lado de fora e bem unido e protegido o que deve ficar do lado de dentro. Se a igreja não tem muros, se nossa casa não tem muros, nossos lares não tem muro, nossa mente não tem muro, a igreja não tem muro, nós não temos testemunho nenhum. É só confusão. Porque santidade, separação é uma terceira nota que nós temos que ter, né? Para que essa música de 7 notas possa ser uma realidade na nossa vida como igreja. Quarta nota, a igreja em Tiatira. Se você ler, vai ficar muito claro, através, por exemplo, do verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você vai ver que o mal principal da igreja em Tiatira era exatamente esse, vamos colocar entre aspas, ensino da mulher, que tipologicamente significa a igreja assumindo uma autoridade de ensino que não é coerente à autoridade de Cristo. Essa é uma figura clara da igreja com o passar dos séculos, né? A partir do século IV, como eu citei aqui, a igreja foi assumindo uma autoridade, né? Aquelas pessoas que foram colocadas como chefes da igreja eram os infalíveis. E a igreja foi tendo uma palavra que era uma palavra dela, a tradição da igreja, o ensino da igreja, as doutrinas da igreja, e cada vez menos a palavra da igreja, o ensino da igreja, a doutrina da igreja eram a palavra de Cristo, o ensino de Cristo e a doutrina de Cristo. Então a igreja começou a falar dela mesma, a ensinar por ela mesma. Então quando o Senhor escreve a igreja em Tiatira, para colocarmos em uma palavra, ele chama essa igreja a submissão. Porque a igreja é lua, a igreja não é sol. E a lua não tem luz própria. A igreja é figura da mulher e não do homem. E a posição da mulher é uma posição de proteção, de submissão. Então o Senhor chama a igreja de Tiatira a submissão, e essa é a quarta nota. Nós nunca poderemos ser uma música para Deus, nem nas nossas vidas individuais, nem nos nossos lares, nem na igreja, se nós não estivermos submissos à autoridade de Cristo, o único cabeça da igreja. Colossenses capítulo 2, Paulo diz que todos aqueles que se voltam para outras coisas, filosofia, tradição de homens, culto de anjos, lembra o contexto de Colossenses? Eles não estão fazendo o quê? Retendo a cabeça, de quem todo o corpo, suprido e bem vinculado, cresce. A única forma de crescer é retendo a cabeça. Você precisa conferir tudo que você ouve, se é de Cristo. Você precisa conferir a tua própria vida, tuas palavras, tuas atitudes, tuas condutas, né? As coisas que estão envolvendo o teu lar, por mais difíceis que sejam, não é? Para que você possa ter o privilégio, mesmo que obscuramente, mas refletir algo da glória de Cristo na sua vida, no seu lar e coletivamente nós como igreja, né? Então submissão é essa quarta importantíssima nota que o Senhor busca no seu candeeiro, na sua igreja. Quinta nota, a igreja em Sardes. Se você ler o texto sobre a igreja, nós poderíamos destacar aqui, por exemplo, o verso versículo
primeiro, finalzinho. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Nome de que vives, mas estás morto. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A nota a essa igreja de Sardes é exatamente essa: vida. Tens nome de que vives, mas está morto. Então o que o Senhor está buscando nessa igreja? Uma realidade de vida, e não apenas de nome de que vive. Então a quinta nota é vida. Significa que a nossa relação com Cristo deve ser uma relação de vida, porque Ele é a vida. Colossenses capítulo 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, a igreja, ela não é uma instituição ou uma organização. A igreja é um corpo vivo de Cristo. Ela é corpo do cabeça vivo que está nos céus e que habita nela pelo Espírito do Deus vivo. Lembra como Paulo enfatizou isso para os Coríntios? Eu habitarei e andarei entre vós, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Né? A igreja é a habitação do Deus vivo, santuário do Deus vivente. Lembra como Paulo diz? Como essa questão de vida é enfatizada por Paulo? Ele vos deu vida, estando vós mortos. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar onde nós, por algum motivo qualquer, nos reunimos, estamos juntos. A igreja é o lugar da habitação do Deus vivente, onde Ele se relaciona com aqueles que Ele chamou da morte para a vida. Né? Então, irmãos, que nota importante é essa? Como nós podemos reduzir a igreja a uma coisa, a uma estrutura? Lembra dos avivamentos? Aquela figura das taças? Os avivamentos eram um derramamento do vinho, do Espírito, sobre aquelas taças, diversas taças, estruturas, né? Doutrinárias, até denominacionais. Se o Espírito de Deus, na sua misericórdia, Ele soprava então e enchia aquelas taças que antes estavam vazias. E aquelas taças passavam a ter beleza, porque o vinho estava lá. Mas na medida que aquela geração morria, vinha uma outra geração. Quando muito na terceira geração, a taça já estava vazia de novo. E o que as pessoas fazem? Discutiam umas com as outras para tentar descobrir qual taça era mais bonita. Mas todos eram taças e vazias. Então, irmãos, a realidade da igreja é uma realidade de vida, ou ela não é realidade nenhuma. Ela não é organização, ela não é clube, ela não é instituição. Essa é a quinta nota expressa aqui para a igreja de Sardes. Agora, a igreja em Filadélfia, a partir do versículo 7. O Senhor enfatiza com muitos termos diferentes a mesma verdade para Filadélfia. A verdade ou a nota da perseverança. Olha o versículo 8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Você vê que o problema da igreja não é ter pouca força? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O problema da igreja é não ter perseverança, dependência, manter essa porta aberta, como o Senhor disse, né? Olhando para ela, clareza de visão do Senhor, de comunhão com Ele, de relação com Ele. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja no versículo 10, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra, e aqui é especificada, olha, a palavra da minha perseverança. Interessante esse termo, né? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11, da mesma maneira, venho sem demora, conserva, a mesma ideia de perseverança, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, são três os autores principais do Novo Testamento, você sabe disso. É Paulo, Pedro e João, né? Os principais autores do Novo Testamento. Esses três autores enfatizam três verdades que são uma tríade que sustenta a nossa vida cristã.
Paulo resume essa tríade em 1 Coríntios 13, quando ele diz assim: agora permanecem a fé, o que mais? A esperança e o amor, né? A fé, a esperança e o amor. Esses três, Paulo diz. Agora, tem uma carta no Novo Testamento, uma única, que nós não sabemos quem é o autor. Exatamente não sabemos. Hebreus. E essa carta desconhecida, se você colocar ao lado das outras notas, fé, esperança e amor, você vai ver que a nota do livro de Hebreus é exatamente essa que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia: perseverança. Lembra do livro de Hebreus, capítulo 10? Tendes necessidade de perseverança. Capítulo 6: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. No capítulo 10 ele fala a mesma coisa. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele fala sobre aqueles irmãos que foram espoliados no passado e nos encoraja, no capítulo 10, e nos encoraja a perseverança. Então a nota do livro de Hebreus é perseverança. No capítulo 12, ele diz que nós devemos correr a carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? Então perseverança é uma outra nota, por isso essas 7. Para que nós tenhamos a música, é preciso as 7 notas. Perseverança é mais uma nota indispensável para a igreja. Tiago chega a dizer que sem a perseverança nós não podemos atingir a maturidade. Ele diz: a perseverança deve ter uma ação, lembra? Uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Capítulo 1 de Tiago. Sem a perseverança não seremos perfeitos e íntegros, né? Perseverança determina o nosso destino. Perseverança determina a qualidade do nosso caráter. Então essa é a 6ª nota. E a última nota para a igreja de Laodiceia. Se você ler o texto, você vai ver que o Senhor está buscando realidade. Por exemplo, no versículo 16 diz assim: porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Uma outra tradução diz: desgraçado. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A carta à igreja à Laodiceia, irmãos, ela enuncia essa nota de maneira muito clara. O ponto de vista que eles tinham sobre eles mesmos era completamente equivocado, completamente oposto ao do Senhor. Eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Ponto de vista dele. Ponto de vista do Senhor: és miserável, pobre, cego e nu. Completamente antagônicos os dois pontos de vista. Por quê? Tremenda lição para nós. Irmãos, a igreja pode chegar a uma condição de nebulosidade, de entendimento tal, se ela não tem um relacionamento vital com o Senhor, ela pode chegar a uma condição de nebulosidade espiritual tal, que o seu ponto de vista sobre si mesmo, sua autoavaliação, é completamente enganosa e falsa. Por isso o Senhor disse: aconselho que de mim compres. Há um preço envolvido. A salvação é de graça, mas o colírio, visão, essas coisas são compradas. O Senhor não joga essas coisas no teu colo, não, irmão. Nunca vai jogar. Essas coisas têm preço. Tem preço. Você há de dedicar-se ao Senhor, à sua palavra, à oração, à intimidade, ao companheirismo com Ele, para que você tenha colírio, para que você tenha vestes brancas para se vestir, não é? O ponto de vista dessa igreja era tão inadequado que eles estavam autocontentes. E o autocontentamento é uma maldição. É um perigo sério na vida cristã. Nos leva a essa autoilusão, né? Está tudo bem, está tudo certo, vamos indo. Amanhã vai ser melhor que hoje. Uma falsa esperança, né? Leviandades. O Senhor, pela sua graça, Salmo 36 diz que Ele, na sua luz, Ele nos dá a ver a luz.
O Senhor deseja falar conosco sobre a verdade sobre nós. Ele deseja falar com Laodiceia sobre a verdade sobre ela. Não deu. Continua. João escreveu essa carta, quando João escreveu a coisa já estava feia, né? Será que nós podemos dizer que o Senhor não falou para Laodiceia sobre o estado deles antes de João mandar essa carta? Eu acho que isso tem uma justificativa muito clara aí no texto a respeito dessa igreja. O texto diz que o Senhor estava à porta. E essa expressão fala de uma atitude permanente. Ele não diz eu estive à porta. Ele coloca no presente e diz eu estou à porta. Muito interessante, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aqui ele está falando sobre a porta da igreja. Isso aqui não é a porta, nos refere à evangelização. Você pode tomar esse versículo emprestado e usar para evangelizar, sim. Mas se você colocar ele no contexto, ele não diz que o Senhor está batendo na porta do coração para que o homem se converta. Não, de jeito nenhum. No contexto diz que ele está batendo na porta da igreja, porque a igreja está caminhando com tudo que ela é e tem, menos ele, né? Mas ele é tudo que a igreja é e tem. Se a igreja de alguma maneira se desvincula da cabeça, ela é um morto andando, é um decapitado andando, né? E essa era a igreja de Laodiceia, decapitada. Ela não tinha condição de avaliar nem seu próprio estado. Então, irmãos, a nota para a igreja Laodiceia é realidade. O Senhor busca realidade. Porque na verdade, irmãos, na verdade, o problema não era que aquela igreja era morna. O problema não está aí. O Senhor é capaz de nos aquecer de novo. O Senhor é capaz de nos deixar esfriar, para que nós aprendamos devidas lições, se assim aprover a Ele, né? Se necessário for, para a nossa disciplina. O problema não era a mornidão da igreja. O problema era a surdez da igreja. O Senhor à porta batendo, e Ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz. A voz uns dos outros, certamente eles estavam ouvindo, né? Mas a voz do Senhor eles não estavam ouvindo. E o Senhor, então, maravilhosamente, Ele estava dizendo que apesar de ser quem Ele é, poderoso, perfeito, autossuficiente, Ele não vai nos tratar como pessoas robotizadas, condutor de marionetes. Ele vai sim trabalhar através do que nós somos, por mais incrível que isso possa parecer. E vai chegar ao sucesso, por mais incrível ainda que isso possa parecer. Ele vai chegar ao fim apesar de nós mesmos, mas ele vai chegar ao fim conosco mesmos. Então ele diz, eu estou à porta e bato. Ele estava esperando que essa sua voz fosse ouvida. Ele tem paciência. Ele é capaz de dormir do lado de fora, para extrapolar a figura que nós estamos usando aqui. Ele é capaz de dormir do lado de fora, suportando o frio. Para ele não tem problema. Ele quer que nós ouçamos e abramos a porta, voluntariamente. Não fiquemos colocando a culpa nos outros. Não fiquemos arrumando justificativos para os nossos pecados. Mas nos levantemos, abramos a porta para cear com Ele. Para que então Ele venha falar sobre a nossa miserabilidade, cegueira, nudez, que nós mesmos estamos vendo. Então essa é a sétima nota, realidade. Irmãos, realidade não significa coisa positiva. Pensa sobre isso também. Realidade significa realidade. Ela pode ser negativa ou positiva. Pode ser realidade do frio ou realidade do quente. Ou quem sabe até do morno. Mas é a realidade. O Senhor não está pedindo para você mudar a tua realidade, mas está pedindo para você falar com Ele sobre a sua realidade. Se você sabe que a sua realidade é de cego, pobre, nu e miserável, é a sua realidade. Ele é capaz de mudar essa realidade, né? Então o Senhor busca na igreja realidade. O Senhor detesta hipocrisia. Ele confrontou os fariseus em todo o tempo por causa da hipocrisia, chamando-os então de atores, de víboras, de sepulcros caiados. Pareciam uma coisa, mas não eram nada daquilo, né? Então o Senhor busca realidade.
Graças a Deus por esse Deus que Ele é. Irmãos, vamos nos lembrar que lá no Pentecostes, então, a igreja foi acesa como candeeiro de Deus nessa terra. Se a igreja não refletir essa luz, nenhuma entidade sobre a face da terra tem capacidade de refletir essa luz. A igreja é única, a igreja é singular. Ou a igreja está acesa ou nada estará aceso. Filosofia são trevas, psicologia são trevas, sociologia é trevas, educação é trevas, cultura são trevas. Só a igreja é luz. Só a igreja é luz. Ou essa luz está acesa ou nada está aceso. O Senhor acendeu no Pentecostes a igreja. Ele não acendeu nenhuma outra instituição humana. Então que Ele nos ajude a ver o nosso lugar. Isso tem poder para nos levar, primeiro, ao arrependimento e, consequentemente, à adoração. Porque não é um privilégio? O que você acha? Não é um privilégio você saber que você está enrolado lá como parte do pavio? São 7 lâmpadas, 7 pavios, né? Aqueles pavios eram como cordinhas, né? Um barbantezinho assim, torcido, enrolado. Não é privilégio você saber que você é um fiozinho daquele pavio? Você está enrolado ali e o fogo foi aceso sobre você? Você preferia ser uma corda para amarrar camelo? Lá do lado de fora do tabernáculo? Você é uma corda para ser um pavio, né? Um pavio aceso para o testemunho de Deus. Não uma corda para amarrar camelos. O Senhor nos separou. O Senhor nos fez esses membros do seu corpo, batizados em um Espírito, no qual então Ele habita, para que o seu testemunho possa resplandecer das nossas vidas. Irmãos, isso é muita misericórdia, privilégio, graça. O Senhor nos ajude a ver isso com mais clareza. Amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos abra o coração, a mente e a compreensão espiritual, acima de tudo, para que possamos reconhecer as reivindicações, os requisitos do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor aclare para nós cada uma dessas notas, esses desejos do Senhor com relação a nós, como indivíduos, como famílias, e especialmente como igreja, teu testemunho coletivo. E nos ajude, Senhor, a alcançar a realidade de tudo isso. Nós precisamos desse trabalhar persistente do Senhor em nós, o trabalho da cruz, o trabalho da Tua palavra, o trabalho dos golpes de cinzel da Tua bondosa mão, para que nós não permaneçamos no que somos, nem como somos, mas sejamos mudados, e que também através de nós o Senhor possa manifestar a Tua doce fragrância, fragrância que salva, fragrância que ilumina, fragrância que liberta. Senhor, como nós carecemos desse testemunho vigoroso do Teu nome nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós toda a indolência, toda a negligência, toda a apatia. Pedimos ao Senhor capacidade de ouvirmos a Tua voz de amor, voz que nos constrange, nos chama e respondemos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que verdadeiramente reavive os nossos corações com o Teu amor, com a Tua palavra, com o Teu chamado. Nós queremos, Senhor, correr após Ti. Traga a nós como igreja mais da vitalidade do Senhor, nós te pedimos. Renova-nos, Senhor. Nós somos Teu candeeiro e nós queremos refletir Tua luz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.